Cristão. Você é cristão do cristianismo? E o que é o cristianismo? Eu vou resumir porque, enfim, se eu fosse falar da história, do que gerou o cristianismo, né? Porque isso tem uma história, uma tradição, existe toda uma tradição que remonta a uma história hebraica, judaica e tal, e que chega a Jesus, né? Jesus, por exemplo, ele vem da linhagem de Davi, ele vem da linhagem da tribo de Judá, tanto que chamam o leão de Judá e essa coisa toda. Porém, no aspecto espiritual, ele não vem da linha dos levitas. E é essa a chave que a maioria das pessoas não entenderam. Havia os levitas, os que guardavam a Arca da Aliança, na Antiga Aliança. Por isso que é chamado Antigo Testamento. Por que testamento? Quando alguém morre, deixa como herança um testamento, né? E esse testamento tem um valor simbólico, né? Antigo Testamento esse que ele mesmo disse que não veio para abolir e sim para cumprir. E aí as pessoas usam, né? Ah, ele não veio para abolir, tá vendo? Ele veio para cumprir, para que aquelas coisas do passado sejam... Não, você não entendeu o cumprir. Ele não veio para abolir. Ele veio para muito mais do que abolir. Ele veio para cumprir, e esse cumprimento se dá na cruz, na morte e na ressurreição. É uma coisa tão mais grave do que você imagina, que Jesus, sendo Deus, fez, tão mais grave e tão mais profunda e tão mais escandalosa, que para 99% do que se chama cristandade ou cristianismo, que foi construído depois, a partir de Constantino, de construções de sistemas filosóficos, como, por exemplo, a patrística, que se baseou na filosofia de Platão. Por isso que a história de Jesus, em muitos aspectos, você olha e diz, pô, isso se assemelha a Platão. Sabe de nada, inocente. Platão foi inserido como chave hermenêutica para Jesus. Ou seja, Jesus é aniquilado com o platonismo e aí se cria o cristianismo. Posteriormente, séculos depois de muitas bruxas mortas na fogueira, e ainda continuando morrendo na fogueira, teve o período da escolástica, né? Eu resumi aí a história, a escolástica com Tomás de Aquino, que pegou Aristóteles, pois o Theos, que chamamos de Deus, ele é basicamente o motor imóvel do universo que dava fundamento a todo o sistema filosófico de Aristóteles. Você é cristão desse cristianismo que foi construído com base em Aristóteles, ou você é do Evangelho? Não dá para conciliar. Não dá para conciliar. Me escuta, não dá para conciliar Evangelho, que é boa nova, é alguém que chega e diz assim, eu tenho uma boa nova para você, eu tenho uma boa notícia para você e tal, com cristianismo, certo? Mas eu vou aqui abrir uma exceção, uma concessão, para dizer assim, olha, existe pelo menos uma forma de você dizer assim, ah, eu sou cristão, só para não dizer que eu não sou nada, ou para ter um termo que se rotule na minha testa. Sei lá, tem gente que gosta de dizer eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Tem gente que gosta. Eu mesmo não gosto muito de dizer sou nada, mas as pessoas gostam de dizer sou, então eu vou abrir essa concessão. E para abrir essa concessão, comecemos pelo Brasil, né? Porque o Brasil é um país que tem um berço cristão histórico. E hoje temos um crescimento do meio evangélico.
Sim, evangélico também não tem a ver com evangelho, boa nova, porque já foi atrelado ao calvinismo, ao luteranismo, ao calvinismo, enfim, primeiro começou com a reforma, né? E aí com a reforma se construiu uma nova teologia. E se fez uma espécie de dieta do cristianismo, uma dieta, se tirou um monte de coisa que não sei o que, compra de indulgências, estão fazendo de Jesus um mercado, então desmercantilizaram, só que com a ascensão da burguesia se volta a mercantilizar tudo. Reis e religiosos, eles parece que sempre são amiguinhos uns dos outros. Eles gostam de se relacionar, né? Sobretudo porque quando você tem o domínio da teologia, vou contar um segredo para você. A palavra teologia, para Jesus, é uma blasfêmia. É dizer que você é capaz de estudar e descobrir com o seu cérebro minúsculo, diante desse universo gigantesco, que eu vou mostrar a imagem desse universo gigantesco, você minúsculo, porque o planeta já é uma poeira, menos que uma poeira, talvez um átomo ou menos que um átomo. Então você no planeta é menos ainda do que um átomo, enfim, nós minúsculos humanos, né? Bonobos, chimpanzés com uma diferença. Na verdade, bonobos e chimpanzés, eles têm vontade. E nós temos um mundo como vontade e representação. Assim como dizia Schopenhauer. Tudo é representação. Um bonobo, por exemplo, não consegue entender o que representa uma coisa desse tipo. Um bonobo provavelmente vai pegar e vai pensar assim, será que isso se come? Não. Cheira? Não, não se come. Enfim, um bonobo ele não tem a capacidade de representar ou de entender conceito de representação. Mas enfim, voltando a ser ou não ser cristão, né? Voltemos ao cerne da questão. Porque o cerne da questão não é apenas o ensino de Jesus. O ensino de Jesus já é um bom começo para você ver que bolsonarismo, evangelismo bolsonarista é anticristo, é qualquer coisa, pode ser de qualquer religião até, mas é anticristo, não é anticristianismo, não é anticristianismo, é anticristo. É isso que você está me ouvindo. Eu não estou dizendo que a pessoa de Bolsonaro seja o anticristo encarnado, porque seria muita pretensão querer assim saber o que se passa na mente de uma pessoa para julgá-lo dentro dele, no espírito, ou seja, julgar de fora para dentro. Eu não tenho essa capacidade. Eu só posso julgar os atos, né? Mas Jesus já dá uma pista pelos atos. Pelos frutos os reconhecereis. Pelos frutos os reconhecereis. Que frutos são esses? Frutos de amor, frutos de paz, frutos de longanimidade, ou seja, paciência, ânimo longo, ânimo durável, ânimo sempre, a alegria e o ânimo. Quando Jesus aparece no mar, agitado pelos ventos e tal, e você vê Jesus caminhando sobre as águas, e aí cabe a você, se você tem fé ou não, se você crê que isso é fato ou não. Comecemos por aí a ver. Você tem fé? Acredita que Jesus é Deus? Porque assim, pintar numa placa dizendo Jesus Cristo é o Senhor é muito fácil e muito rentável. Mas crer que ele andou de fato sobre as águas, ou seja, venceu a lei da física, com a maior tranquilidade chega para os seus discípulos e diz: tem de bom ânimo. Primeira coisa que ele diz é: tem de bom
ânimo. Sou eu. Aí ele, depois disso, sou eu. Primeiro, ele incita os seus discípulos a terem bom ânimo, a partirem de um princípio, porque Jesus só parte de princípios. Jesus não tem o seu foco principal numa regra de valores morais. Se você pegar, eu faço um desafio com você, e você vai deixar de ser bolsonarista, eu tenho certeza que você vai deixar de ser bolsonarista, se você pegar Mateus e ler com fé. De Mateus a João. E acabou. Mais nada. Só isso. Depois você pode ler o resto, enfim, para saber uma coisa. Mas vamos começar pela lei das leis, né? Porque se ele veio trazer um novo testamento, significava primeiro que ele iria morrer, que ele iria matar a morte, é uma coisa absurda, assim, eu não vou explicar isso agora, porque precisaria de muito tempo. Matar a morte, porque a ressurreição significa matar a morte. É muito difícil, eu concordo que é muito difícil acreditar que Jesus morreu fisicamente, materialmente, mas sendo Deus, ressuscitou e é presente de dentro para fora, na existência subjetiva. Ou seja, se eu busco lá fora, eu só vou encontrar absurdo. Eu só vou encontrar narrativas contraditórias. Eu só vou encontrar no Antigo Testamento um Deus que mata, que manda matar, que manda destruir, e no Novo Testamento um Deus que ama o próximo, anda com os pobres e diz que prostitutas e publicanos precederão os sábios, os doutores da lei. Existe um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard, eu já fiz vídeo sobre ele, falando sobre ele e tal, que chama isso de absurdo. Por quê? Porque é um absurdo, é uma esquizofrenia. Se você pega a Bíblia, né, e começa a ler a partir de Gênesis, e depois vai indo, é tão comum. Por que é tão comum você ver pessoas como Nietzsche, por exemplo, dizerem que leu a Bíblia de capa a capa e não consegue encontrar nenhuma verdade, e de fato você vê só esquizofrenia, porque você vê contradição principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento, a contradição é esquizofrenia, porque assim, se Jesus é Deus, e antes de Jesus, que é o anjo do Senhor, que é Jesus antes, né, é Cristo antes de Jesus. É só um toque. O anjo do Senhor, chamado aqui, é Cristo antes de Jesus. Mas mesmo assim, esse Jeová, Javé, seja lá como seja chamado, manda matar, manda destruir, não sei o que tal, aí depois muda de humor, né? Tipo, não, agora ficou assim. É porque você está vendo como a gente olha o tempo, de uma maneira linear. A gente olha a história linearmente, como se o tempo fosse uma linha. Inclusive tem muito crente por aí, eu vejo muito vídeo, propaganda, aparece assim, ó, propaganda, linha do tempo, tal. Mas a linha do tempo não é assim. Primeiro, para física já se sabe, né, em relação ao tempo. Eu vou dar, inclusive, vou colocar aqui abaixo também dicas de leitura de livros de física. Ó. Muito bom ler física, porque aí você vai entender o tempo. O tempo não é como a gente imagina que seja. Além disso, existe uma contradição no próprio Deus, no ser de Deus, na existência. Como é que ele diz que foi dito no passado tal coisa? Eu, porém, vos digo, ou seja, existe uma adversativa, eu, porém, vos digo outra coisa. Você só consegue entender isso, e aí que tá. Cristão é a pessoa que acredita que Jesus é Deus,
Se eu acredito que Jesus é Deus, eu não começo por Gênesis. Eu começo por quem eu acredito que seja Deus. Logo, eu começo por Jesus. E assim, o mais próximo que se tem de Jesus em papel, porque assim, antigamente sabia que não tinha Bíblia, não existia isso no tempo de Jesus. Não existia assim, um livro desse que você pudesse consultar, sabia? Mas vamos lá. Então, como é que eu posso crer em Deus e dizer assim, não, eu creio que Jesus é Deus, se eu começo sem Jesus nenhum, não faz sentido, você nunca vai entender. Você só entende se você começa a partir dos princípios de Jesus. Depois você vai para o Velho Testamento, se você quiser ou não. Você não precisa do... Quem acredita em Jesus, quem é discípulo de Jesus e crê assim, eu creio que Jesus é Deus. Ou seja, não, eu não creio em Deus, porque Deus é aristotélico. Eu creio que Jesus seja essa coisa eterna, que eu vou chamar de Deus por não ter um nome. Você crê nisso, você tem que começar por Jesus e não por Gênesis. Começa por aí. Porque aí eu garanto para você. Isso eu posso garantir. Deus deixa de ser esquizofrênico. Se você começa por Jesus e depois vai entender o resto, aí Deus deixa de ser esquizofrênico. Porque esse modo como foi construído e você lê dessa forma, você vê, realmente é um paradoxo. Como é que pode? Deus ora manda matar a criança, manda matar não sei o quê, manda destruir não sei um monte de gente, manda criar exército, não sei o que e tal, e depois diz que é para dar face, amar o próximo. Você só entende se você começa por Jesus, a não ser que você não seja cristão. Sim, foi mal. Voltando àquela parte onde eu dizia que Jesus, segundo Jesus falou, que prostitutas e publicanos vos precederão no reino dos céus. Sabe o que é preceder? Significa que na fila, vamos inventar aí uma fila, você tem uma fila para entrar no reino dos céus. É uma coisa bem primitiva. Vamos imaginar assim, primitiva. De uma forma primitiva. Vamos imaginar, vamos complexificar, não vamos teologizar, não vamos falar de uma maneira bem simples. Uma fila. E nessa fila, quem vai estar na frente da fila são putas, são publicanos, que na verdade eram os cobradores de impostos, eram aquelas pessoas assim, à margem da sociedade, bandidos. O que hoje você vê as pessoas xingando como comunistas, como venezuelanos, como, enfim, enfim, pobre, gente que nazista e fascista não gosta. Pois é, esses putas estarão na frente da fila e atrás os fariseus, doutores da lei e tal. Aí vem o cristianismo. Aí você olha e diz, nossa, não, mas espera aí. Mas pelo menos na frente dos fariseus a gente vai estar. Quem disse? Quem disse? Os fariseus daquele tempo, eles não tinham tanta tecnologia, eles não tinham tanto acesso à informação como hoje. E não havia cristianismo. Não havia uma instituição cristianismo. A instituição que havia era o templo de Jerusalém, havia sinagogas e havia o judaísmo. Não havia uma religião cristã institucionalizada, isso não existia. Então Jesus não podia dizer que os cristãos, porque não havia cristãos, seriam precedidos pelas prostitutas e publicanos. Só tinha os fariseus para isso, né? Então, atrás dos fariseus podem estar os cristãos pios. Você já ouviu falar no Papa Pio? Sabe o que é Pio?
Você sabe o que é pio? Não é piar de pinto, não. Não é piu, 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 não. Pio é o antônimo de ímpio. Sabe o que é ímpio? Ímpio é a pessoa impiedosa. Impiedoso é quem é inclinado à impiedade. Ímpio é quem tem o seu ser ímpio. É mais profundo. Piedoso é quem tem uma inclinação à piedade. Pio, para quem crê que Jesus é Deus, só Jesus. Ou seja, nem o Papa Pio I, segundo, terceiro, quinto, décimo, sei lá quantos Pio teve, era Pio. Muito menos os pastores que estão podre de rico, montado na grana, sem conhecer, aliás, conhecendo. Porque quem não conhece é você, que vai para o culto, assiste lá, vê ele falando com toda aquela pompa, e não vê aqui as bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? Vamos começar por aventurar-se. O que é aventurar-se? Lançar-se ao vento. Vem da palavra vento, da origem vento. Lançar-se. Bem-aventurados, bem lançados. Jesus usa muito essa palavra de formas diferentes, esse sentido, esse significado. Ele fala do semeador, a parábola do semeador, foi lançada semente, né? As sementes que caem na terra seca, as sementes que caem na terra espinhosa, as sementes que caem na terra fértil. E ele fala das sementes, dos semeadores, tem várias alusões à semeadura, plantio e colheita. Então as bem-aventuranças são ser bem-aventurado, é ser bem lançado. Como diz também o Evangelho, como diz também Jesus, todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, você ama. Você, então, de uma maneira bem simplista, você quando assiste alguma coisa, você torce para que o bem vença, o que você considera bom. Você torce para o que você considera bom, bem, alegria, felicidade, longanimidade, relações humanas, amizade, amor, fraternidade. Sempre que haja um duelo entre isso e ódio, enfim, maldade e tal, você torce para que a coisa boa vença. Então você é nascido de Deus, porque você é nascido do amor, né? E a bem-aventurança também é tratada como felicidade, mas a gente tem felicidade, esse é um grande problema, felicidade como, assim, um estado de bem-estar. Eu estou bem, por exemplo, eu estou me sentindo bem, estou num estado em que não preciso fazer nada. Acontece isso com você? Acontece com qualquer um. Ela é química e ela passa. Ou seja, felicidade não é um estado de bem-estar, porque o bem-estar ele vem e vai. Felicidade é muito mais profundo. É bem-aventurança. É um ato contínuo, né? Então vamos lá. Bem-aventurados ou felizes, eu vou resumir aqui como felizes, aqui para simplificar, os pobres de espíritos. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabe que céu, em inglês, é heaven. E esse céu azul que a gente vê é sky. Existe uma diferenciação entre heaven e sky. Em português não tem isso, é a mesma merda. Em português, você pensa que o céu é esse céu azul com um tal que você vai subir e vai ficar andando em cima das nuvens. Eternamente. Já pensou que desespero? Pelo amor de Deus, imagina. Você, sem poder morrer, andando em cima das nuvens. É lógico que esse reino dos céus que Jesus está falando não é isso. E é lógico que Jesus, quando fala em reino dos céus, ele não quer que você imagine como seja.
Porque a nossa capacidade de abstração, eu vou botar imagens aqui abstratas, só para você ver o que é que pode ser o tal paraíso. Pode ser um monte de coisa, coisa linda, maravilhosa. Então assim, aqui na Terra mesmo a gente faz isso. A gente consegue pintar belos quadros, consegue fazer várias coisas e achar bonito e dizer que isso seria o paraíso, mas não. Jesus não propõe nenhuma visagem, nenhuma forma de você ver ou imaginar. Ou seja, Jesus propõe um inimaginável. Bem-aventurados os mansos. Manso, porque herdarão a terra. Eu realmente ainda não entendi, eu não entendi assim, em que sentido ele quer dizer, qual é a profundidade que ele quer dizer com herdarão a terra. Os mansos. Os mansos, eles têm uma característica muito fácil de ser percebida. Primeiro, são pacientes, pensam antes de falar, mesmo pensando antes de falar, quando falam alguma coisa que de repente seja contraditória, procuram rever suas posições. Os mansos são aqueles que ouvem o argumento do outro, porque se sabem não solitários, se sabem parte de uma humanidade de intersubjetividade. E se há intersubjetividade, eu não posso imaginar, por exemplo, todo mundo imagina um mundo perfeito. Só que esse mundo perfeito que você imagina é um mundo perfeito que você imagina. Pode ser um mundo perfeito que o outro não imagina. Então é necessária a mansidão para que haja esse diálogo. Bem-aventurados, felizes, ou seja, mesmo nos momentos de bem-estar, mal-estar, bem-estar, mal-estar, bem-estar, mal-estar, nessa bipolaridade que a gente vive na vida, todo mundo tem, todo mundo é neurótico, todo mundo é bipolar em algum grau, alguns são extremamente bipolares, outros menos. Mas todo mundo tem seus altos e baixos, momentos de mais prazer, momentos de menos prazer, e isso não é felicidade em termos do que Jesus quis dizer. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes, os aflitos, os desesperados, os ansiosos, os angustiados, os que não encontram saída e os que querem o bem, mas não encontram o bem. Pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe o que é misericórdia? Miséria e córdia. Córdia vem de coração. Córdia vem de cor do latim, coração. O coração voltado e compadecido, sofrendo pela miséria alheia. Sofrendo por aqueles que não têm condições de comprar carne, com aqueles que não têm condições que ficam na fila comprando osso. Misericordiosos serão felizes, pois serão saciados. Você sabe o que é saciar a sede de justiça? Não é vingança. É ver a justiça ser feita. E a justiça só é feita quando há paz. Não existe essa justiça que venha do ódio. Não existe justiça, não existe nada que possa ser justificado por meio para que se atinja um fim. Para obter um fim,
eu vou utilizar de um meio ilícito, mas o fim é a justiça. Isso é um paradoxo. Se você lesse um pouco, você saberia que é um paradoxo. Não há como haver justiça com injustiça. Assim como não há como apagar fogo com fogo. Se você ateia mais fogo no fogo, ele só cresce. A única maneira de apagar o fogo, caso não tenha óleo, cuidado, se você tiver uma panela com óleo e pegar fogo e você botar água, piora, porque a água com óleo vai aumentar a oxigenação, enfim, acontece um efeito e piora. Mas em termos gerais, a água apaga o fogo. Caso não seja água, tem que ser um extintor de incêndio. Mas enfim, apaga o fogo. Mas fogo não apaga fogo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vai. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se a gente veio para ser luz do mundo, nós humanos, para sermos humanos, e aqui você tem um exemplo um modal de como ser humano, um homem que teve alegria, porque foi para festas e bebeu vinho, e foi xingado pelos fariseus, que hoje são os pastores, de bebedor de vinho. Aí hoje alguns chegam e dizem assim, não, hoje a gente pode beber vinho, porque vinho é a bebida de Jesus, só não pode beber cerveja. Não, cara, você está numa festa, é para celebrar. Jesus bebia nas festas. Então você pode beber qualquer coisa que seja bebível numa festa. Cerveja, vinho, uísque, vodka, seja lá o que estejam servindo. Cabe a alguém que tem bom senso saber se pode ou se eu posso ou não beber. Então, Jesus também, no seu comportamento, no seu dia a dia, ele demonstra uma naturalidade. Se você lê o Evangelho, é porque ninguém lê, cara. As pessoas pegam, escutam o que o pastor diz, aí vão com a canetinha e marcam aquele trechinho e não vê nada do que vai. Por exemplo, aí o cara vai para... Vamos lá. Você não vê em Jesus nenhum tipo... Você não vê. Você pode pegar o Evangelho de Mateus a João todo, ler de ponta a ponta, você não vai ver, eis que Jesus pegou uma espada e enfiou no bucho do inimigo, porque aquele era um canalha e não sei o que. Você não verá esse tipo de atitude, nem da parte de Jesus e muito menos e nem dos discípulos, embora tenham proposto, discípulos propuseram, e que foi Pedro, cortou a orelha de um centurião romano, um soldado romano lá, cortou a orelha de um deles, que Jesus curou. Curou do inimigo, que ia prendê-lo. Botou de volta a orelha, não sei como botou, mas botou de volta a orelha. Fora isso, você não vai encontrar. Mas aí vem uns canalhas e utilizam Lucas 22, e olha que é 22 lá mesmo, lá longe. E disse-lhes, né? Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra o que está escrito. Ele foi condenado entre os iníquos, entre os bandidos, né? Ele foi condenado entre os bandidos. Ou seja, ele foi preso, ele foi crucificado entre dois bandidos. E a condenação foi entre os dois bandidos também, né? Foi entre bandidos. Então, para ser bandido, ele precisava de um pretexto, né? E para que se cumprisse, ele disse, agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a como aquele que tem um alforge, como também aquele que tem um alforge, e quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma, pois é preciso
que se cumpra de mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos, ele foi contado entre os bandidos. Ou seja, para que eu seja, Jesus está pensando isso aqui, para que eu seja considerado bandido para os romanos, porque os romanos não estavam cagando e andando para negócio de divindade, de religião, de lei. Quem se preocupava com isso eram os judeus, eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas. Eles se preocupavam com isso e consideravam Jesus criminoso porque ia contra a lei de Moisés. Né? Segundo eles, iam contra a lei de Moisés. Mas ele não tinha nenhum pretexto, eles não tinham nenhum pretexto para prendê-lo porque, enfim, aí não, deixa comigo. Compre umas espadas. E aí foi comprada 2. Ele respondeu, é suficiente, basta 2 espadas, 2 espadinhas. Agora me diga, com 2 espadinhas, eles iam vencer o exército romano. Só um Zé Ruela para acreditar num negócio desse. Agora você viu o que vem antes? Não. Você viu o que vem depois? O que vem depois logo em seguida. Ele saiu, como de costume, e dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes, orai para não entrardes em tentação. Afastou-se dele, aí ficou aquele tempo todinho lá afastado, sofrendo, né, as agonias que viriam. Era uma mudança de chave, era um momento de solenidade, era um momento onde as coisas se convergiriam de uma maneira inexplicável. Morte e vida ali teriam uma espécie de encontro que se tornaria uma coisa depois que só pode ser explicada pelo fator ressurreição. Ou seja, se a pessoa não crê em ressurreição, é ateu, acabou. Não precisa crer em nada mais, você não precisa nem ler isso aí. Você não precisa nem acreditar em nada disso. Ou seja, então assim, agora você diz que é cristão, acredita em ressurreição, aí você tem que entender aí o processo, né? Aí você vê, ainda no mesmo versículo 22, que o pastor não citou, né? O versículo 22, no mesmo versículo 22, no mesmo capítulo 22, né, versículo 49, vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele, disseram-lhe, Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles, que era Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote. É o servo do sumo sacerdote, eu tinha falado sobre isso antes. Aí falei, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse, deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, curou-o. Depois, Jesus dirigiu-se àqueles que tiveram encontro com ele, chefes dos sacerdotes, da guarda do templo, os anciãos. Como um ladrão saístes com espadas e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias e não pusestes a mão sobre mim. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Vocês têm o pretexto. Romanos, vocês agora têm o pretexto, porque vocês me pegaram com uma arma. Quer dizer, eu curei você, a sua orelha. Eu curei a orelha. Vocês pegaram aí os meus amiguinhos com umas espadinhas. E aí, agora pode me prender. Entendeu? Foi o pretexto. É porque o povo não lê todo de carreirinha. Eu vou até botar aqui abaixo um canal que eu indico. As pessoas, alguns chamam ele de herege. Mas para mim ele é o único pastor vivo. De verdade. O resto é tudo medroso. É tudo... Assim, tem uns gente boa, tem uns legais. Tem uns legais. Mas ele é o único que eu acredito que tem fé de fato. Ele acredita no que diz. Que é Caio Fábio. Vou botar aqui abaixo o canal dele. O único pastor, quer dizer, que não se chama pastor, eu acho mais legal nele é que ele não se auto-intitula pastor. Mas é o único que eu considero pastor vivo, né?
de carne e osso assim. Pastor, eu estou também fazendo uma concessão aqui, um termo que eu odeio, é pastor. Mas enfim, eu gosto do pastor alemão. Mas enfim, aqui está o evangelho. Vocês têm isso em casa. Eu tenho duas aqui, eu tenho várias versões, porque tem outra aqui. Se quiser, depois eu faço uma comparativo. Eu tenho três, aliás. Tem essa aqui, católica, né? Católica, versão pastoral. Tem outro, agora não tá por aí. Vou procurar depois, que é uma edição tradução João Ferreira de Almeida. Então eu tenho várias traduções disso aqui. Aliás, não importa, é aqui, ó. Comece com o evangelho só. O evangelho, vocês não acreditam, né? Eles chamam evangélicos. Ou é da boca para fora? Ou a marcha para Jesus é a marcha anticristo? Porque não adianta ficar gritando Deus no céu e louvando. Porque Jesus escolheu ser amado, sabe aonde? Sabe aonde? No próximo, no doente, no faminto, no esquecido, na mulher negra, pobre, humilhada, no trans, nos desvalidos, nos considerados bandidos, pelos verdadeiros bandidos. Tenta comprar voto de pobre, você vai conseguir alguns. Mas você sabia, presta atenção nos acontecimentos políticos, que rico se vende muito mais do que pobre. Dê dinheiro a um rico e você terá chance de comprá-lo com muito mais facilidade do que um pobre. Porque o pobre vai dizer, tá bom, eu aceito dinheiro, mas vota diferente. Na hora de votar ele diz, o voto é secreto, né? Já um rico não. Porque o problema é que o rico fica com o rabo preso. Rabo preso é o problema do brasileiro rico. Principalmente banqueiro. Para finalizar, eu gostaria de dar mais um aviso. Estão oferecendo aí uns empréstimos consignados para quem é beneficiário aí, enfim, de benefícios e tal, com taxa maior do que o empréstimo consignado tradicional, normal, que é 1,7%, taxa de mais de tantos por cento, e assim, dão 2.500 para você, 2.000 e pouco para você, emprestado, e o governo vai pagar, ou seja, não há risco para os bancos, o governo vai pagar com dinheiro que deveria entrar na sua conta, com esse auxílio, ele vai pagar o empréstimo. E aí o dinheiro acaba, mas o banco recebe. E inclusive, um desses banqueiros é um dos 5 homens mais ricos do mundo. Ele não precisava fazer isso com quem come osso, né? Você é cristão? Ou é só fachada? Um beijo e falou.